Sou conservador, invisto no fundo Mafra e Confiança pelo XP 13%. O que acha? Bom, todo investimento, quando você vai iniciá-lo, você precisa ter muito claro duas coisas. O objetivo e o prazo. Então, é uma reserva de emergência? É um valor para acúmulo de patrimônio? É para troca de um carro? Enfim, tem que ter isso muito claro para você direcionar o seu investimento para o melhor ativo aí que te entregue as características que você precisa. Bom, os fundos DI, que é o caso desse fundo que você citou, e sobretudo esse é um fundo de crédito privado, o benchmark dele, ou seja, o que ele busca atingir é o CDI. Ele busca bater o CDI porque você está correndo um risco maior, né? Os créditos privados, eles são advindos de dívidas de empresas, enquanto o crédito público, né? Os títulos públicos, eles são advindos de dívidas do governo. Então, o governo tem uma capacidade muito maior de pagar suas dívidas do que as empresas privadas. Por isso, o risco maior desses fundos de crédito privado. Além disso, esse fundo tem uma taxa de administração de 0,35% ao ano. Isso implica dizer que, para que ele bata o CDI, vamos comparar com o Tesouro Selic, que segue aí o 100% do CDI. Para bater o CDI, você precisa ter uma rentabilidade maior do que o CDI para compensar essa taxa de administração, que incide sobre o valor total do investimento, não só sobre a rentabilidade. Beleza? Você citou que ele está rendendo 13% nos últimos 12 meses, né? Se a gente comparar com o CDI dos últimos 12 meses, que foi de 11,8%, parece muito bom. Só que cabe salientar alguns pontos. Primeiro, esse é um fundo muito novo, ele é de 2023, então ainda não tem um histórico muito grande para se avaliar. Segundo ponto, a taxa de administração, que corrói a rentabilidade, e 0,35 parece pouco, mas ao longo do tempo, ele consegue corroer um pouco da sua rentabilidade ali. E também é o fato de ser de crédito privado, então correr um risco desproporcional ao retorno. Tá? Então, se esse investimento tem um objetivo de ser uma reserva de emergência, você está correndo um risco desnecessário, porque a reserva de emergência precisa ter duas coisas: liquidez e segurança. A rentabilidade vem depois. E o Tesouro Selic, ele apresenta liquidez e a segurança muito maior do que um fundo DI, por exemplo. E a rentabilidade muito próxima ali. Outro detalhe que cabe salientar é que o histórico dos fundos, ou seja, a média de todos os fundos DI nos últimos 20 anos no Brasil, eles perderam para o CDI. Então, mesmo que esse recorte agora, de 2023 até agora, esse fundo esteja ganhando do CDI, a tendência é que no longo prazo ele perca por diversos fatores e um deles é a taxa de administração. Então, reserva de emergência, Tesouro Selic, você vai correr menos risco, você vai ter liquidez e segurança com uma rentabilidade próxima aí dos fundos DI. Se for para um acúmulo de patrimônio no longo prazo, aí que a coisa fica pior ainda. Por quê? O Tesouro IPCA+, ele paga uma rentabilidade real acima da inflação. O histórico do Tesouro IPCA+, mostra que ele tem um retorno de 2 vezes o retorno do CDI. Então, se você pegar os últimos 20 anos e fizer uma média, você vai ver que o CDI ele teve um retorno de mais ou menos 2.700% contra quase 5.000% de retorno do IPCA+. Muitas pessoas confundem. O IPCA acumulado é uma coisa. O IPCA+, que é o tesouro, que é o prêmio do tesouro, é outro. Então, se você comparar só a inflação, você vai ver que o CDI foi maior. Mas quando você compara o IPCA+, que paga a inflação mais um prêmio de risco, você vai ver que o IPCA+, ele rendeu mais. Então, se o objetivo for reserva de emergência, você está correndo riscos desnecessários, porque a rentabilidade que ele te entrega a mais, que nesse momento está sendo a mais, ela é desproporcional ao risco que você está correndo, porque você está investindo em um fundo de crédito privado. Se o seu objetivo for acúmulo de patrimônio no longo prazo, você está investindo em um ativo que historicamente perde para um dos investimentos mais seguros do Brasil, que é o Tesouro Direto. Então, eu sempre costumo dizer assim, renda fixa não deve ter rolo. Renda fixa é muito simples. Tesouro Direto.
você vai ter o melhor das características que você precisa para os seus investimentos, seja para reserva de emergência, seja para acúmulo de patrimônio no longo prazo. Só para você ter uma ideia, esse fundo que você citou, ele tem 6,8 bilhões de reais sob sua gestão. Isso implica dizer que esses 0,35% ao ano rendem a ele quase 24 milhões de reais só de taxa de administração por ano. Então, é um belo negócio para quem administra esse fundo. Então, pondere todos esses pontos, veja se faz realmente sentido e eu espero ter ajudado. Então, grande abraço. Valeu. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí.